A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam todos bem, na graça do Senhor Jesus, pois nós sabemos que Deus, Ele é o único Deus que pode nos ajudar, que pode estar conosco todos os dias, como Ele mesmo falou para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é muito importante quando nós damos lugar ao Senhor, né? Damos espaço para Deus trabalhar em nossas vidas, e eu sei que cada dia que se passa o Senhor, Ele tem nos sustentado, nos guardado. Hoje nós estamos aqui com a aula, amados, uma aula importantíssima para nossas vidas. Nós estamos aqui com o quarto trimestre aqui dos jovens. Eu quero aqui parabenizar vocês, jovens, que têm aí nos assistido nossos vídeos, que aqueles que estão aqui na Escola Bíblica Dominical, sempre conosco, aprendendo e praticando. Isso é muito importante, né? Levando o conhecimento que vocês têm aqui, levando para outras pessoas também que desejam aprender a palavra de Deus. Isso é muito bom. É uma extensão do que você aprende aqui, você vai estender para outras pessoas e quem sabe para outras nações. Sejam todos bem-vindos ao canal Conhecereis a Verdade vos libertará. E nós iremos estar aqui dando início a mais um trimestre. Nós tivemos aqui o trimestre passado, que foi uma bênção. Estudamos sobre o livro de Daniel, do profeta Daniel, e agora nós iremos estudar sobre o livro de Provérbios, né? Esse quarto trimestre tem por título Alcance um Futuro Feliz, né? Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. É interessante que a lição dos adultos também está falando sobre promessas, as promessas de Deus, e aqui também está falando um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Quando você busca a sabedoria, você tem promessas e tem a proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. E o que nós vamos estar estudando aqui nesse trimestre? Louvado seja o nome do Senhor. Neste trimestre, nós estamos aqui com o título desta lição, né, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. E o que vamos aprender neste livro, amados? Neste novo trimestre agora nós estudaremos 13 lições extraordinárias do livro de Provérbios, um manual divino para viver e se relacionar com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Com nós mesmos e também com a família. Esse relacionamento é muito bom, né? Relacionamento com Deus, com nós mesmos e com a família e com a sociedade. O comentarista aqui desta lição é o pastor Marcelo, né? Marcelo Oliveira. Ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD. Ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, né, Rio de Janeiro. Este pastor ele é bacharel em teologia, especialista em educação, gestão e docência, licenciados ali em letras e acadêmico em psicologia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um irmão bem conceituado aí para trazer para nós esse ensinamento, né? Este livro de Provérbios, louvado seja o nome do Senhor, veio aí de uma pessoa que tem essas qualificações, esses preparos, e por fim, né, em primeiro lugar, ele tem também, cheio da graça de Deus, do Espírito Santo, para transmitir para nós este ensino que nós iremos aqui estar aplicando para os amados jovens. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui como texto áureo, né, que está em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que é o texto principal, para nós darmos aqui início à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Mas eu quero aqui antes falar dos 13 títulos das lições que nós iremos aqui discorrer durante esses 3 meses aqui, né, setembro, outubro e novembro, terminando aqui esse ano de 2024 com esse trimestre muito maravilhoso. A primeira lição, como eu já falei, que é o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Segunda lição, né, sabedoria, proteção e confiança. Terceira lição, um coração protegido. Quarta,
proteção contra a imoralidade. É muito importante também essa daqui, porque nós sabemos que o mundo está cheio de imoralidades, estão trocando os valores, né? Muitas coisas aí estão acontecendo no nosso meio e isto não é bom. Então nós vamos aprender a ter essa proteção contra a imoralidade. A quinta lição, proteção contra a preguiça, né? Louvado seja o nome do Senhor, também é outra questão que nós vamos estar tratando aqui nessa quinta lição, porque nós sabemos que, olha, muitos benefícios faz com que o povo fiquem preguiçosos e não saiam mais a batalhar, a procurar o emprego, né? E com isto eles não entendem que futuramente pode prejudicar as nações futuras. E a sexta lição, temos aqui a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Sétima lição, proteção contra a insensatez. Oitava, protegendo o seu dinheiro. E nona, protegendo a sua boca. Décima lição, proteção contra o descontentamento. 11ª, proteção contra a inveja, muito boa também. E 12ª, proteção contra os vícios. E a 13ª, nós vamos fechar como protegendo-se com integridade na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá para o textuário, né? Capítulo 1, versículo 7 de Provérbios, que nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tem que ser louco, né? Para uma pessoa desprezar a sabedoria de Deus, a instrução de Deus, tem que ser uma pessoa muito louca, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, essa aqui, né, na tradução NTLH, mesmo Provérbio capítulo 1, versículo 7, diz assim: para ser sábio, vejam só, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Esse temer a Deus aqui, irmãos, não é ter medo de Deus, não. É temer, é respeitar, é obedecer, é ouvir a palavra de Deus, certo? Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este é o versículo central de Provérbio, a verdade fundamental sobre a qual todo o restante se baseia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse versículo aqui é fundamental, é a verdade, né? Fundamental aqui sobre qual todo o restante se baseia nele, né? Então, não há alternativa ou substituto para a veracidade dessa informação. O temor do Senhor, e somente Ele abre as portas da mais sublime sabedoria. É Deus quem traz sabedoria para o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano muitas vezes se gaba de tantas coisas, se gaba por ter sabedoria e tudo mais, mas é Deus que que abre as portas dessa sublime sabedoria. É Deus que é a sabedoria em nossas vidas. Então, portanto, é absolutamente essencial compreender plenamente o seu significado. Primeiro, o que significa temer ao Senhor. Trata-se de reconhecer quem é Deus e quem Deus é, né? E atribuir a Ele o respeito, reverência e autoridade que lhes são devidos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela começa, né, exaltando a Deus. Pai Nosso que está no céu, né, santificado seja o teu nome. Então aqui é reconhecendo e reverenciando a autoridade de Deus como Pai, né? Ele fala Pai Nosso que está no céu. O próprio Jesus ensinando os discípulos a orar, a engrandecer. Não é que vai ficar somente repetindo Pai Nosso, não. É uma oração de engrandecimento a Deus, de reconhecimento que Deus é soberano, que Deus é grande, que Deus é Pai. E isto é reconhecer, respeitar, reverenciar a autoridade que são devidas a Deus, né? Então a pessoa que teme ao Senhor submete-se à sua vontade e lhe obedece qualquer coisa, né? Menos do que obediência não constitui, louvado seja o nome do Senhor, de fato o verdadeiro temor de Deus. Irmãos, em segundo lugar, é importante compreender que o nome de Deus é Senhor. Yahvé no hebraico, né? Jeová no grego. Muitos acreditam, né, que todas as religiões, em última análise, adoram o mesmo Deus, mas apenas o Deus vivo, queridos, e verdadeiro. Ele revelou-se em sua palavra. Ele nos revelou o seu nome, né? O Senhor.
ele falou para Moisés, o Senhor, meu nome é o Senhor. Quando Moisés foi lá falar com o faraó, ele falou, chega lá, o que é que eu vou dizer diante dos príncipes, diante do rei? Falar, o Senhor me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse nome, o Senhor, ele é tão forte que se nós bem soubéssemos, nós usaríamos mais, né? Mas muitas vezes as pessoas querem usar o seu próprio nome, querendo se engrandecer e esquecem de usar o nome do Senhor. Quando foram prender Jesus e quando chegaram lá com paus, com cacetete e tudo mais, Jesus perguntou assim, a quem buscais? E eles falaram assim, a Jesus Nazareno. Aí quando Jesus falou assim, eu sou, só quando o Senhor falou, eu sou, eles caíram por terra. Então, eu sou o que sou, né? O Senhor quis dizer, louvado seja o nome do Senhor, então eles caíram por terra. Esse nome tem poder, queridos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Temer a outros deuses não é o princípio do conhecimento, né? Somente o temor do Senhor leva à sabedoria, né? Temer a esses deuses estranhos aí, isso aí não é nada. Tem pessoas que ficam aí temendo, que não sei o que, porque vai acontecer isso, se você fizer isso, você vai ficar desprotegido de santo fulano de tal, de santinha. Não, isso aí não é, isso é nada, eles são nada. São apenas um bolo de barro feito pela mão dos homens. Ouça isso no nome de Jesus, não tem espírito, não tem nada, não pode fazer nada por você. Mas o Senhor, que está vivo, que Ele é Espírito, aquele que falou para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores, adorarão em Espírito e em verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele falou para Tomé, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Espírito, ouça esse nome de Jesus. Irmãos, a sabedoria, queridos, é o fruto de uma decisão. Essa decisão envolve um compromisso do coração em temer ao Senhor. O que significa, né? Primeiro, reconhecer que Deus existe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui é um compromisso do coração em temer ao Senhor. Reconhecer que Deus existe. Segundo, estabelecer um relacionamento com Ele através da fé em Jesus Cristo. E terceiro, viver fielmente em submissão e obediência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí temos aqui, né? Verdade prática, que é o resumo da lição. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, o livro de Provérbios é um manual de ética diária em que Deus se encontra no centro da vida do jovem, né, daquele jovem cristão. Nesse mundo, amado, sobretudo a juventude precisa desesperadamente da sabedoria de Provérbios, de Deus, né, através do livro de Provérbios aqui, em uma época em que a sedução e conflitos internos e má gestão financeira e o abuso de substância e a desonestidade frequentemente parecem ser as regras de comportamentos. Então devemos permitir que o Espírito nos transforme com as verdades da sabedoria bíblica. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, desculpem, nós vamos aqui para o primeiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos aqui trazer para você o primeiro tópico, um livro para a vida. Ouça isso no nome de Jesus. Eu não vou ler a lição, mas eu vou só comentar aqui, né, Provérbios para você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Vou ler aqui só rapidinho aqui, esse primeiro tópico aqui, né? Os livros de sabedoria são... Só um momentinho que eu estou aqui meio... Vamos aqui me achar aqui. Prontinho. Os livros de sabedoria são parte do Antigo Testamento. Ouça isso no nome de Jesus. Certo? Então, o livro de sabedoria são parte de todo, né? São parte do todo da verdade do Antigo Testamento. O sacerdote iniciava a lei, né? O profeta transmitia a palavra. Vejam só, o sacerdote, ele anunciava a lei, o profeta transmitia a palavra vinda de Deus e o sábio fornecia
o conselho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aqui em Jeremias capítulo 18, versículo 18, Ezequiel 7, versículo 26, o livro reúne 513 dos provérbios mais importantes de Salomão. Você vai ver lá em Primeiro livro de Reis 4:32, Eclesiastes 12 e o versículo 9. Então, juntamente com alguns de outros autores, provavelmente influenciados por ele, né? Os provérbios são declarações ou ilustrações mesmo, né? Ilustrações morais simples que destacam e ensinam as realidades fundamentais da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui, né, que os papéis de cada um ofício, né? Louvado seja o nome do Senhor. O sábio fornecia ali conselhos sábios para as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta que transmitia a palavra de Deus ao povo, ele recebe de Deus e transmite ao povo. E o sacerdote, ele era obrigatório ali para ele anunciar, né? Anunciava ali a lei ao povo. Ele lia, louvado seja o nome do Senhor, o livro da lei, para que o pessoal aprendessem a respeitar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí temos aqui o segundo tópico, segundo subtópico aqui do tópico 1, chaves para a compreensão, né, para a compreensão de provérbios. Né? O que é sabedoria? Louvado seja o nome do Senhor. Isso que nós vamos ver agora. Louvado seja o nome do Senhor. Para compreender plenamente os provérbios, é essencial conhecer as chaves que revelam seus significados. A seguir aqui nós apresentamos algumas destas chaves, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então temos aqui provérbios, né? Princípios. Como princípios são promessas, né? Um provérbio como princípios, eles são promessas para nossas vidas. Irmãos, muitas pessoas, eles não compreendem que os provérbios não são garantias de Deus, mas princípios que se seguidos, se nós seguir esses princípios, geralmente se confirmam o resultado declarado ou implícito em um provérbio, né? Então, não é verdade absoluta, né? Existem acepções, né? Exceções, aliás, para cada um deles. Por exemplo, um dos princípios mais importantes em provérbios é que a sabedoria e a justiça frequentemente, amados, resultam em uma vida longa, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a sabedoria e a justiça, elas resultam em uma vida longa. Isso é verdadeiro, né, na maioria das vezes, pois pessoas que vivem com sabedoria evitam as consequências do comportamento imprudente e pecaminoso. Contudo, algumas pessoas justas não alcançam uma idade avançada, pois Deus, em sua compreensão perfeita e graciosa, pode reuni-las a Ele em uma idade mais jovem, né, do que o esperado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nem sempre que morre um jovem, né, porque ele está em desobediência, é porque ele está deixando de ouvir Deus. Não, é porque Deus se agradou dele e chamou para si, para morar, né, ficar com ele, livrar desse mundo aí que está tão, sei lá, desestruturados aí, né? Então Deus já leva logo para si para livrar ele do sofrimento. Segundo, a estrutura dos provérbios, né? A maioria dos provérbios, irmão, eles contêm duas linhas de declarações, embora alguns apresentam mais, né? Por exemplo, 1:27 de Provérbios, né, que nós estamos aqui citando, e capítulo 27, versículo 22, capítulo 30, versículo 4 e o 9. Essas declarações, elas trabalham juntas para ensinar uma verdade, né, um fenômeno conhecido como paralelismo, que é amplamente utilizado ao longo do livro. A chave para compreender um provérbio reside em relação entre as declarações, né? Que se eu estudar os seguintes pontos, né, com atenção, eles ajudará a elucidar essas relações, apresentando-os de maneira clara e acessível. Primeiro, embora alguns estudiosos eles caracterizam o paralelismo em diferentes tipos, 3 categorias principais são observadas em Provérbios, né? Primeiro,
Paralelismo, sinônimo. As duas declarações expressam, né, pensamentos, né, semelhantes, geralmente são conectadas por palavras como pois ou como por exemplo, né? O orgulho precede a destruição e a altivez do espírito a queda, como diz lá em Provérbios 16, versículo 18. Como o cão que retorna ao seu vômito, assim o tolo repete sua tolice. Provérbio 26, versículo 11. Irmãos, esse aqui como o cão que retorna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Olha, quando acontece algo com a pessoa tola, eles já deveriam, né, aprender que, com a primeira lição, que não é daquele jeito, mas ele acaba repetindo a sua tolice novamente e acaba se complicando mais e mais, né? E o paralelismo antitético, as duas declarações expressam pensamentos opostos, frequentemente conectadas pela conjunção mas, né? Por exemplo, a conjunção mas, exemplo, quem encobre mais ou quem encobre as suas transgressões, quem, por exemplo, encobre suas transgressões nunca prosperará, mas as confessam, quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbio 28, versículo 13. E o paralelismo sintético. A segunda declaração, né, complementa ou conclui a primeira. Geralmente conectadas aí pela conjunção e, né? Exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22 e 6. Né? Então essa conjunção aqui, a e né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui já que nós falamos aqui Provérbios 22 e 6, ensina a criança no caminho que deve andar e veja só, e até quando envelhecer, quem? A criança. Quando a criança envelhecer, não se desviará dele. Tem pessoas que falam que é para ensinar o caminho à criança, porque quando a criança crescer, não vai se desviar do caminho. Não é isso. E até quando a criança crescer, não é para os pais se desviar dele, quer dizer, não abandoná-lo. Louvado seja o nome do Senhor, mas continuar ensinando, continuar repreendendo. Ouça isso no nome de Jesus. Tem pessoas que falam que ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele crescer não vai se desviar do caminho. Não é isso que diz a palavra. Então, fica aí. Segundo, querido, cada linha de um provérbio deve ser analisado à luz da declaração paralela, pois juntas elas ensinam uma verdade. Uma das declarações pode ser mais clara que a outra, como em todas as escrituras. O que é obscuro deve ser interpretado pelo que é claro. O significado da linha menos claro geralmente é determinado pela linha paralela mais explícita, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, o uso de sinônimos nos provérbios também deve ser compreendido. Muitos sinônimos são usados para descrever pessoas, sábios, justo, piedoso, ímpio, perverso, mau. No entanto, existem apenas dois grupos principais, né, discutidos aqui em provérbios: os sábios, justos, e os tolos, que é perversos. Todos os sinônimos utilizados aqui, né, para descrever pessoas se enquadram nessas duas categorias. Terceiro, né, aplicação dos provérbios. Ouça isso no nome de Jesus. Irmão, a aplicação específica de muitos provérbios, eles pode ser determinada pelo provérbio inicial de um capítulo ou conjunto, né? Um por um, tema recorrente. Por exemplo, primeiro, no capítulo 16, o tema da sabedoria e do propósito de Deus é recorrente, né? Versículo 1, 9 e o 33 do capítulo 16.
E os versículos 1 e 9 estabelecem um contexto para compreender o conjunto de provérbios, nesse sentido, né? Segundo, no capítulo 17, por exemplo, a família é o tema central, ok? Você vai ver no versículo 1, versículo 2, aí pula o versículo 6, versículo 13, versículo 17, 21 e o 25. Embora esses provérbios eles sejam verdadeiros, em qualquer aplicação seu significado é mais bem compreendido quando aplicados às relações familiares. O esquema é extremamente valioso para ajudar o leitor, né, o ouvinte aí, a identificar essas configurações. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto, memorização do provérbio. Os provérbios eles foram elaborados para serem facilmente aprendidos e memorizados, certo? Por essa razão, incluem características como rima, repetição, aliteração, né? Repetição de fonemas consonantais e figuras de linguagem, tornando-se aí cativantes e memoráveis. Esses recursos, irmãos, são evidentes na língua hebraica original, né, tornando aí difícil preservar seu encanto nas traduções. Tenha isso em mente ao estudar os provérbios, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quinto, aqui nós temos o tema central dos provérbios. O tema central, o tema de provérbios é o temor. Aqui que nós estamos estudando é o temor, né? Temor ao Senhor. O temor. Confiança e reverência, certo? Que nós estamos aqui nesse tema aqui é o temor e confiança e reverência do Senhor, sendo o versículo, né, chave, capítulo 1, versículo 7, que foi o nosso textuário, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E sexto, personagens principais de provérbios. Existem 4 personagens principais. Primeiro, a simples, né, o simples, que são pessoas ingênuas, crédula e propensa em cair em armadilhas. Esse aqui é o primeiro personagem, que é a pessoa simples, né? Simples, e quando ele fala simples, Salomão fala assim: eu vi um simples, né, ser enganado por uma mulher e tal. Ele está falando de pessoas ingênuas, né, e crédula e propensa a cair em armadilhas. Segundo, o escarnecedor. Alguém que ridicularizam, zombam e desdenha a palavra de Deus. Então, esse também é um dos personagens. Outro personagem, o tolo, né? Aquele que rejeita Deus e sua palavra, ignorando ou desdenhando, né, a correção. E quarto, a pessoa justa e sábia. Esse aqui é muito importante. Aquele ou aquela pessoa que escolhe o caminho da vida e obedece à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é a pessoa justa e sábia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou assim: eis que eu ponho diante de ti o caminho da vida, o caminho da morte, escolhe, pois, da vida para que viva. Então, esse caminho da vida, amado, é aquele que obedece à palavra de Deus. É para aquele que obedece, né? Louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor, nosso Deus. Segundo tópico, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo tópico, que vai falar composição e estrutura de provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o provérbios, né, autoria e data. Autor e data. Vamos ver aqui. O compositor do renomado livro de provérbios é um tema que gera intensos debates entre os estudiosos da Bíblia. Vamos aqui considerar alguns pontos. Primeiro, a maioria dos estudiosos conservadores concordam que Salomão é a principal fonte dos provérbios. Na verdade, o primeiro versículo ele atribui a primeira divisão do livro, né? Do livro a ele. Primeiro, capítulo 1, versículo 1 a 9, e depois capítulo 18, certo? Do capítulo 1, versículo 9, versículo 9, aí vai até o versículo 18. E ele também, queridos, é identificado como autor dos provérbios,
né, de Salomão era conhecido por utilizar provérbios como ferramentas, ouça isso no nome de Jesus, de ensino, ferramenta de ensino, tanto em sua abordagem a pessoas, quanto na administração de assuntos governamentais. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005, né, como diz lá em 1º livro de Reis 4:32. E além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinou ao povo o conhecimento. Sim, ele deu boa atenção estudando e pondo em ordem muitos provérbios, como diz lá em Eclesiastes 12, versículo 9. O Espírito Santo guiou sobrenaturalmente a compilação deste grande livro de Salomão, e Salomão selecionou não apenas os provérbios que compôs, mas também as palavras sábias de outros, né? Como diz lá em capítulo 22, versículo 17 de Provérbio, ao 24 até o 34 de Provérbio. Observe aqui os fatores que moldaram Salomão como o vaso que Deus utilizou para revelar sua sabedoria e princípios de vida para a humanidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, como jovem, adulto, Salomão valorizou a sabedoria acima de tudo. Após a sua ascensão ao trono, Deus ofereceu-lhe qualquer coisa que desejasse. Em resposta, Salomão pediu sabedoria. Então Deus ficou satisfeito com seu pedido, é claro, e concedeu ao jovem um coração extraordinariamente sábio e entendido, como diz lá em 1º livro de Reis, capítulo 3, versículo 5 ao 12, e 1º Reis, capítulo 4, versículo 29. Esse homem foi tão sábio que quando ele adquiriu essa sabedoria de Deus, aconteceu um fato muito incomum, né? E duas mulheres tiveram um filho nas mesmas datas praticamente, e elas moravam juntas, e uma delas, enquanto dormiam, ela rolou por cima do seu filho recém-nascido, e seu filho morreu, veio a óbito. E quando foi de manhã, ao acordar, ela viu que seu filho estava morto, porque ela dormiu por cima do seu filho. Ela foi lá, pegou o filho morto, colocou do lado da amiga dela, onde estava o filho da amiga dela, pegou o vivo e colocou do seu lado, e o morto lá do lado da amiga. Quando ela acordou, a mãe falou assim: esse filho não é meu, esse filho que está morto aqui não é meu, esse é seu filho. Ela falou: não, esse é o seu, o meu é o vivo. Aí começou aquela desconfiança uma da outra: não, o vivo é o meu, o morto é o seu, não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Aí resolveram ir a Salomão como rei, como juiz, foram a ele: vamos lá que o rei vai julgar. Chegou lá, contaram a história para o rei. Aí uma falava: não, o morto é o dela, o vivo é meu. Ela: não, é o contrário, o morto que é o dela, o vivo é meu, tal. Aí Salomão, muito sábio, com a sabedoria que ele tinha pedido a Deus, e Deus tinha enchido ele de sabedoria, foi lá, falou assim para um dos seus soldados, falou assim: olha, me entrega lá um facão. Levaram um facão, ou um cutelo, como você queira chamar, e quando chega, né, uma espada, quando chega que vai, Salomão falou assim: divida a criança viva e dá uma parte para cada uma. Aí aqui não era a mãe, né, que tinha colocado o morto no lado da outra, falou assim: isso mesmo, mata, divide mesmo, tal. Mas a outra falou assim: não, fala o seguinte: dá o meu filho vivo para ela, eu prefiro ver o meu filho vivo com ela do que morto, porque se vai ficar cada um com a banda, não vai adiantar em nada. Aí Salomão, com aquela sabedoria, foi a maneira que ele teve de julgar aquela causa. Então ele falou assim: dá o vivo para essa, que ela realmente é a verdadeira mãe, porque se compadeceu da criança. Então você vê que grau de sabedoria que o homem teve, alcançou de Deus, porque Deus falou assim: olha, pede o que você quiser, Salomão. Ele podia pedir vingança dos seus inimigos, ele poderia pedir riquezas, né? Aí Deus falou assim: já que você não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para julgar o povo, fazer o seguinte: eu vou te dar sabedoria, vou te encher de sabedoria, mas vou te dar também muitas riquezas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando nós buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça,
você vai ver que as demais coisas vão chegar na sua vida automaticamente, porque Salomão recebeu do Senhor. Louvado seja o Senhor. E segura aqui, amados, Salomão ele desenvolveu seu dom sobrenatural estudando diligentemente e observando tudo, né, todo o conhecimento, o que podia adquirir, como diz Eclesiastes capítulo 1, 13 ao 16. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E ele se tornou o homem mais culto, quer dizer, mais sábio, mais culto e bem educado de sua época. Devido à sua grande sabedoria, ele conquistou a atenção de sua própria nação e do mundo, né? Você pode ver lá em 1º livro de Reis, capítulo 4, versículo 30 até o versículo 34. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão teve também como o pai o rei Davi, que embora tenha falhado em muitas áreas, Deus descreveu como um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, como diz em Atos capítulo 13, versículo 22. Irmãos, Salomão ele foi influenciado pelo ministério do profeta Natã, que esteve pessoalmente envolvido em sua vida desde o seu nascimento, né? Você vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24 e 25, 1 Reis 1 e 38, 2 Crônica 9 e 29. Certo? Outro ponto, embora fosse reconhecido como o homem mais sábio do seu tempo, Salomão teve a humildade, né, de reconhecer que sempre havia muito a aprender com os outros. E isso é evidenciado pela inclusão de provérbios e de outros sábios em seus escritos, né? Então, você vê que mesmo com a sabedoria que ele teve, ele sempre reconheceu que sempre havia muito a aprender. Sabe que tem pessoas que sabem meia dúziazinha de versículo decorado na cabeça e acha que já é o mestre dos mestres e despreza os outros e tal. Tem pessoas que não aceitam mais o que os outros falam porque acham que já estudou demais e tal. Não, Salomão aqui, com mesmo toda essa sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele se achava na incumbência de aprender cada vez mais, né? Louvado seja o nome do Senhor, para ser mais sábios. Por quê? Há uma frase que diz que se nós parar de estudar, até o que nós já aprendemos, nós vamos esquecer. Então nós temos que estar sempre buscando, sempre cavando, sempre buscando sabedoria cada vez mais, certo? Segundo, amado, aproximadamente 225 anos após a morte de Salomão, Ezequias ascendeu, quer dizer, ele subiu ao trono de Judá, tornou-se um dos reis mais piedosos, né, nas piedosas da nação. Uma das maneiras que ele encontrou para retornar o povo à palavra de Deus foi convocando um grupo de homens para estudar os provérbios de Salomão. Tem pessoas que não querem, né, saber de história de outras pessoas, e tem outros que vivem somente de história de outras pessoas, e tem outros que não querem saber, acham que só ele sabe, só ele, né? Mas aqui não, aqui esse rei, ele foi humilde de buscar estudar os provérbios de Salomão. Esses homens, amados, copiaram diversos provérbios de Salomão para uso em sua época. Os capítulos 25 ao capítulo 29, por exemplo, contém esses provérbios selecionados. Aqui, a terceira aqui, Agur é creditado como a fonte de provérbios 30. Pouco se sabe sobre ele, além do que é revelado nesse capítulo. O seu nome possui origem árabe, né? Esse nome é Agur. E quarto, Provérbios 31 é atribuído a um rei chamado Lemuel. Assim como Agur, seu nome também é árabe, mas nada mais se sabe sobre ele. A época e o local do seu reinado permanecem desconhecidos. Em qualquer caso, ele registrou as lições que sua mãe lhe ensinou. Presumivelmente, quando era criança, alguns estudiosos acreditam que 31 e do 10 ao 31, que discute a mulher virtuosa, né, seja uma obra separada de origem desconhecida. E vários respeitáveis comentaristas aqui, eles sugerem que Agur e Lemuel, eles poderiam ser outros nomes utilizados por Salomão e que esses capítulos foram escritos por ele,
Há pouca evidência que sustente essa teoria. Outros teorizam que esses capítulos, por exemplo, foram descobertos junto aos Provérbios de Salomão durante o reinado de Ezequias e que foram contribuídos aí pelos homens de Ezequias. Embora isso não possa ser provado de maneira conclusiva, é uma conclusão razoável, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Data de composição. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Existem diversas teorias sobre a data de composição de Provérbios. Alguns estudiosos atribuem a obra ao período após o exílio babilônico, que foi ali entre 586 a.C., enquanto outros acreditam que foi concluída antes desse período. Contudo, a data exata permanece desconhecida. A maioria dos estudiosos conservadores acreditam que o provérbio foi finalizado antes do exílio babilônico. Primeiro, Salomão governou Israel de 971 a 931 a.C., então ele reinou aqui bons anos. É razoável concluir que seu trabalho em Provérbios foi concluído antes de se afastar do Senhor, porque Salomão teve aquele momento de cair, que ele se afastou do Senhor, mas depois ele retornou, é lógico, ele voltou aos caminhos do Senhor e voltou reconhecendo que o Senhor ele é misericordioso, é poderoso para perdoar, a gente vê aqui que ele se afastou em 1 Reis 11, versículo 3 e 4, o que daria a conclusão de suas partes em cerca de 950 a.C. Então, segundo lugar, Ezequias reinou em Judá de 729 a 686 a.C. Ele provavelmente encomendou a cópia dos Provérbios de Salomão no início do seu reinado, quando trabalhava diligentemente para implementar grandes reformas no país. Isso dataria a conclusão do livro em algum momento antes de 700 a.C. Vamos aqui para o segundo subtópico, do tópico 2 ainda. Nós já comentamos bastante aqui sobre esses pontos, mas estamos bem atrasados, né? Mas vamos lá. Segundo subtópico, a estrutura do livro de Provérbios, Os destinatários, louvado seja o nome do Senhor. Salomão inicia o livro de Provérbios identificando seu público-alvo. Primeiro, os simples, ele fala dos simples. Ele deseja que adquiram discernimento e capacidade de enxergar através de más intenções. Eu lembro que eu falei da mulher que ficava com más intenções, procurando os simples que passavam, Então, simples não é a pessoa humilde, não. Aqui é simples a pessoa que não tem malícia, não tem, e é fácil de cair nas armadilhas, Então, ele ficava aqui, ele deseja que adquiram entendimento justamente para não cair para enxergar e não cair nas más intenções das pessoas. Segundo, os jovens, também ele fala muito sobre jovens. Salomão ele desejava que os jovens adquirissem conhecimento e discernimento por meio dos provérbios, até porque, irmãos, os jovens ele tem uma vida toda pela frente, a aprender, e ele aqui já adverte para eles não passarem por problemas, que venha enrolar todo e não poder mais sair. Então ele busca, ele fala para o jovem adquirir conhecimento e discernimento, sabe discernir quando é uma coisa má, quando é uma armadilha que está ali para te pegar, Louvado seja o nome do Senhor. Como diz Provérbios capítulo 1, versículo 4. Na verdade, os jovens são o foco central ao longo do livro. Os pais são constantemente desafiados a educar seus filhos na palavra sagrada de Deus, que é a sua lei. Enquanto as crianças são repetidamente exortadas a seguir os ensinamentos dos seus pais, os sábios, por exemplo, também ele fala muito dos sábios. Aqui os sábios que Salomão fala, também se dirige aos sábios, desejando que eles aprendam aí e se tornem mais sábios ao estudar os provérbios, utilizando-os como guia em suas condutas e tomada de decisões. Capítulo 1, versículo 5. Então, queridos, Salomão dirige grande parte de Provérbios a seu filho, principalmente, especialmente nos primeiros 9 capítulos.
Alguns comentaristas opinam que a palavra filho se refere aos alunos de uma escola de sabedoria liderada aí por Salomão. Contudo, a interpretação mais clara e direta, queridos, é que se trata da instrução de Salomão e seu filho natural Roboão. Observa aqui a ênfase tanto nos ensinos do pai quanto da sua mãe, né? Capítulo 1, versículo 8, capítulo 6, versículo 20. Essa ênfase reforça a ideia de que essas lições são voltadas para o contexto familiar. Então, Salomão, ele compilou os provérbios como um guia para os pais na educação e instrução de seus filhos, né? Então, Salomão, ele escreveu para toda a nação de Israel. Os provérbios ajudariam seu povo a ser hábil e bem-sucedido em suas vidas, lares, profissões, negócios e comunidades, por exemplo. Além disso, irmãos, os provérbios contribuiriam para a formação de uma nação forte, produtiva e segura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Salomão também escreveu provérbios como uma mensagem evangelística para as nações de sua época, que cobiçavam sua sabedoria, riqueza e apoio. Ele proclamou uma verdade fundamental. Ele diz: o temor de Deus, né, que é Yahvé, Jeová, o temor de Deus é a chave para a vida proposital, significativa e bem-sucedida. Uma vida que é permanentemente satisfatória. Ele ensina que o temor do Senhor é o segredo para o sucesso sem precedentes, né? E que a verdadeira sabedoria é encontrada ao seguir a santa palavra de Deus, né, que é a sua lei. Então, o temor aqui não é apenas medo, como eu já falei no começo, mas um respeito reverente ao Senhor Yahvé, Senhor Jeová, o único Deus vivo e verdadeiro que oferece um relacionamento com as pessoas através de sua aliança. Então, dentro do grande livro de Provérbios, há uma mensagem implícita, né, de abandonar todos os outros deuses e buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas aí que ficam buscando outros deuses, pessoa besta que não sabe discernir a mão direita da esquerda, né? Pessoas que ficam aí buscando inventar historinha, adoram o que vê, nós adoramos o que não vimos, mas nós temos certeza que ele mora dentro do nosso coração, é invisível, mas está dentro do nosso coração. Provérbio, né? Então ele ensina aqui, tem uma mensagem aqui implícita de abandonar todos os outros deuses e buscar ao Senhor. Em Provérbios, através de sua inspiração, queridos, inspiração divina e preservação, é escrito para todas as pessoas de todas as nações e gerações, tá? Então não foi só para Israel, mas para todas as nações, todas as pessoas de todas as nações. Então, aqui para dar exemplo e advertência a nós, agora tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10 e 11, aliás. Para nos ensinar a viver e oferecer esperança, porque as coisas que foram escritas outrora foram escritas para nossa aprendizagem, né? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, como diz lá o Paulo em Romanos 15, 4. E também para nos guiar em nossa conduta e decisões, capítulo 1, versículo 1, 2 ao 6 de Provérbios. Para nos conduzir ao temor do Senhor como fundamento da sabedoria, Provérbios 1 e 7, que foi nós lemos aqui nosso textuário. E terceiro tópico, convite chamado à sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Convite chamado à sabedoria. O propósito do livro de Provérbio, né? Então, Provérbio 1, versículo 1 ao 7. Irmãos, vamos considerar aqui 3 pontos. Eu não estou lendo todos os assuntos, porque é bastante grande essa lição, senão nós vamos ficar aqui muito tempo e eu sei que vocês vão se cansar, né? Mas vamos aqui para 3 pontos que vai ser muito bom para nós aprendermos aqui, né? Primeiro, fidelidade histórica. Salomão, amados, ele identifica seus propósitos para compor e compilar o livro de Provérbios nos primeiros versículos, né? Capítulo 1, versículo 2 ao 4, para ajudar as pessoas a crescerem
para ajudar que as pessoas cresçam em sabedoria, né? Para as pessoas crescer em sabedoria e instrução, né? Capítulo 2, parte A, versículo 2, parte A do capítulo 1. E também para auxiliar na compreensão, certo? Das verdades e percepções que os sábios já discerniram, né? Versículo 2, parte A também. E também para transmitir às pessoas sobre como se comportar com sabedoria e tomar decisões acertadas para que possam agir corretamente em cada situação. Versículo 3 do capítulo 1, certo? E também para ensinar os simples a se tornarem prudentes, né? Versículo 4, primeira parte A. Também para ajudar os jovens a adquirir o conhecimento necessário para exercer discernimento. Capítulo 4, versículo A ainda. E segundo, propósito doutrinal ou espiritual. Provérbios, queridos, é um livro muito prático que aborda áreas essenciais da vida cotidiana em palavras breves, mas impactantes. Transmite as habilidades necessárias para ter sucesso nessas áreas. Pouco se fala em Provérbios, né? Sobre a vida após a morte, o foco está na vida agora. Ele ensina, certo? Ensina que a verdadeira sabedoria é encontrada na piedade e a piedade resulta do temor do Senhor. Assim, a verdadeira sabedoria é de fato o temor do Senhor, certo? Então, o propósito de Salomão aqui é enfatizar, né, esse ponto para seus leitores, direcionando-os a reverenciar o Senhor e estabelecer um relacionamento com Ele. Aqueles que buscam ser sábios, eles reconhecerão o Senhor e obedecerão a sua santa palavra, que é a lei de Deus. Este é o propósito maior de Provérbios. E terceiro propósito, né, nós temos aqui o propósito cristológico, ou centrado em Cristo, né? Cristológico, né? Cristo no centro. A revelação completa do Novo Testamento lança uma luz gloriosa sobre Provérbios. A sabedoria personificada, né, é Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Colossenses 2 e 3. Outra alusão aqui significativa a Cristo em Provérbios é feita por Agur, que profetizou sobre o Filho de Deus, e em seu testemunho, capítulo 30, versículo 4, né, séculos mais tarde, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus se identificou como a resposta à pergunta de Agur. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Capítulo 3, versículo 13. Aqui vale lembrar aqui que Jesus, quando ele fala, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, né? Então, Jesus, ele tem o poder de estar na terra, como ele estava, e ao mesmo tempo assistir no céu, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, aí quando ele fala o Filho do Homem que está no céu, aqui ele está falando de Deus que está no céu. O Filho do Homem que está onde? O homem que está no céu. Porque na hora que ele estava falando com Nicodemos, ele estava aqui na terra, certo? Então, ele estava falando o Filho do Homem que está no céu. Aí alguém pode achar que era Jesus que estava naquele momento no céu. Não, naquele momento Jesus estava na terra, conversando com Nicodemos, porém ele mencionou o homem que está no céu, que é o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, esboço do livro de Provérbio. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo começa em Deus, ou seja, no nome de Jesus. Ilustrações de um dos pais para as crianças, né? Jovens e idosos escolham o caminho sábio da vida, né? Provérbios 1, versículo 1 ao 9 e 18. Primeiro, o caminho sábio da vida, parte 1. Estudo do livro de dos Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Segundo, o caminho sábio da vida, que é a parte 2. Siga os conselhos sábios de seus pais, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 33. Terceiro, o caminho sábio da vida, que é a parte 3. Procure compreender o valor da sabedoria, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. E quarto, é o caminho sábio da vida,
Nunca esqueça os maiores ensinamentos de seus pais, capítulo 3, versículo 1 ao 35. E quinto, o caminho sábio da vida, que é a parte 5. Obedeça às instruções de seus pais, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 27. Próximo ponto, o caminho sábio da vida, que aqui pode ser a parte 6. Fuja da sedução do mal, capítulo 5, versículo 1 ao 23. E parte 7, o caminho sábio da vida. Evite as armadilhas da vida, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 35. Parte 8, o caminho sábio da vida. Proteção contra as seduções do imoral. Louvado seja o nome do Senhor. E parte 9, como caminho, ouça isso no nome de Jesus, como caminho, o caminho sábio da vida, escolha a sabedoria acima de tudo, capítulo 8, versículo 1 ao 36, e parte 10, o caminho sábio da vida, atenda ao apelo da sabedoria, não da loucura, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 18, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto aqui, os sábios, o sábio provérbio de Salomão, a primeira parte nós estivemos aqui mostrando para você. Vamos ver aqui, voltar aqui para a primeira parte, Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. O propósito do livro de Provérbios, vamos aqui para a primeira parte, cadê aqui? Os sábios provérbios de Salomão, que é a parte 1, um contraste entre dois estilos de vida muito diferentes, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 22 e o capítulo 16. Irmãos, um contraste entre o sábio e o tolo, o justo e o mal, nós podemos ver aqui na parte 1, capítulo 10, versículo 1 ao 32. Outro, um contraste entre o sábio e o tolo, que é o justo e o mal, capítulo 11, versículo 1 ao 32. E um contraste entre o sábio e o tolo, o justo e o mal, capítulo 12, versículo 21 ao 28. E um contraste entre o sábio e o tolo, o justo e o mal, que é capítulo 13, versículo 1 ao 33. Um contraste entre o sábio e o tolo, o justo e o mal, na parte 5, capítulo 14, versículo 1 ao 35. E um contraste entre o sábio e o tolo, o justo e o mal, parte 6, vai lá do capítulo 15, versículo 1 até o versículo 33. Em terceiro lugar, os sábios provérbios de Salomão, parte 2, que é um desafio a ser sábio, um desafio a ser sábio e viver dignamente. Você vai ver lá no capítulo 16. Primeiro aqui, a letra A, os deveres dos sábios e justos, que é a parte 1, que aqui agora falando sobre os deveres, dos sábios e do justo, parte 1, capítulo 16, do 1 ao 33. E temos aqui outros deveres dos sábios e justos, parte 2, vai do capítulo 17, versículo 1 ao 28. E terceira parte, os deveres dos sábios e justos também, capítulo 18, versículo 1 ao 24. E outros deveres também dos sábios justos, que é na parte 4, vai do capítulo 19, versículo 1 ao 29. E outra, em quinta parte, nós temos aqui os deveres dos sábios justos, vai do capítulo 20, versículo 1 ao 30. Outros deveres dos sábios justos, parte 6, essa parte 6 vai do capítulo 21, versículo 1 ao versículo 33. E parte 7, os deveres dos sábios e justos, começa a ler do capítulo 22, versículo 1 ao 16. E quarto, nós temos aqui os provérbios específicos, dos sábios, lições que precisam ser atendidas, por exemplo, capítulo 2, versículo 17 ao 24 e o 33. Aí temos aqui a chamada para aprender lições muito importantes, vai do capítulo 32, versículo 17 ao 21. E outro, segundo lugar, os provérbios específicos do sábio, lições que o tornarão mais sábio e o levarão a uma maior confiança no Senhor, capítulo 2, versículo 22 até o 24, do capítulo 22. E nós temos aqui, em terceiro lugar,
os provérbios adicionais do sábio, né? Lições que o tornarão mais sábio e o louvarão, né, e levarão a uma maior confiança no Senhor. Então, essas coisas, amados, vai levar a maior confiança, levar você mais perto do Senhor. Capítulo 24, versículo 23 até o versículo 34. E em quinto lugar, nós temos aqui os sábios provérbios de Salomão, recolhidos pelos homens de Ezequias, que foi ali um desafio para cumprir o dever e viver sabiamente, né? Capítulo 25, versículo 1 até o versículo 29, e também o capítulo 27. Aí nós vemos ali, em primeiro lugar, os deveres nas relações, né? Agora falando sobre os deveres nas relações, parte 1, que é capítulo 25, versículo 1 a 28. Nós temos aqui a parte 2 dos deveres nas relações, vai do capítulo 26, versículo 1 a 28, parte 3. Aqui, deveres na administração do comportamento, né? Terceiro lugar aqui, vai do capítulo 27, versículo 1 até o versículo 27. E temos aqui a conduta do sábio e do tolo, né? Que é a primeira parte, vai do capítulo 28, versículo 1 ao versículo 28. E temos aqui a parte 2 da conduta do sábio e do tolo, do capítulo 29 até o versículo 21. Né? Depois você vai dando uma lida aí nesses capítulos aí de Provérbios, que você vai ver que são muito importantes. Você ler o livro de Provérbios, você vai encontrar tudo isso aqui, a conduta do sábio e do tolo, tá, os deveres e tudo aí sucessivamente. E em sexto lugar, nós temos aqui os sábios Provérbios de Agur para dois amigos, né? Que é uma lição para uma idade desafiadora, capítulo 30, versículo 1 ao 33. Aí temos aqui a confissão pessoal, crença e oração, né? Que vai do capítulo 30, versículo 1 ao versículo 9. Temos aqui um aviso, a demonstração para uma idade desafiadora, capítulo 30, versículo 10 ao 33. E em sétimo lugar, os sábios provérbios do rei Lemuel, lições aprendidas com sua mãe. Devemos, irmãos, observar muitos os ensinamentos das mães, das pessoas mais velhas, da igreja, louvado seja o nome do Senhor, para nós termos, né, sábios provérbios, sábias direções em nossas vidas. Então aqui vai do capítulo 31, versículo 1 ao 31. Temos aqui, em primeiro lugar, a advertência da mãe, né? Nós vemos aqui a mãe de Lemuel, capítulo 31, versículo 1 ao 9. Aí temos o caráter da esposa virtuosa, né? O que deve ser, né? Capítulo 31, versículo 10 ao 31. E temos aqui o terceiro subtópico, já pulando já para o final. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Temas predominantes em Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui, está vendo aqui, ó. Primeiro lugar, o temor de Javé, né? De Jeová, Javé, como você quiser falar. Capítulo 1, versículo 7, nós lemos aqui no nosso textuário. Capítulo 10, versículo 27, então é o sistema predominante em Provérbios. Capítulo 14, versículo 26 e 27. Capítulo 15, versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Aí temos o sábio e o tolo, né? Capítulo 10, versículo 1, né? E o 8, capítulo 14, aliás, até o versículo 14, aí vem para o capítulo 12, versículo 15, versículo 23, capítulo 13, versículo 20, né? Aí temos o justo e o ímpio, capítulo 10, versículo 3, versículo 6 e versículo 7, versículo 20 e versículo 21. Aí depois pula para o capítulo 11, versículo 5 até o versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui a comunicação, que é muito importante também, a comunicação. Sabia que tem pessoas que se comunicam, né, com o outro nas pancadas, batendo nas coisas, querendo chamar a atenção? Agora temos aqui a comunicação, nós devemos tomar muito cuidado também quanto à comunicação com outras pessoas. Capítulo 10, versículo 18 ao 21, versículo 31, versículo 32, aí pula para o capítulo 11, versículo 9, capítulo 12, versículo 6, que vai falar sobre a comunicação. E os pais e filhos, capítulo 10, versículo 1, aí vem versículo 13, capítulo 13, aliás, versículo 1, versículo 24, pula para o capítulo 17, versículo 21 e o versículo 27. Aí tem aqui falando sobre as esposas e assim se vai.
trabalhos e preguiça, orgulho e humildade, ira, riqueza e pobreza. São muitos versículos, irmãos. Depois, né, você leia aí, né, com paciência na sua casa. E aqui concluindo, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que o horário já tem se passado e nós vamos dar encerramento aqui à nossa aula. Ixi, já vai 1 hora já. Nessa lição que nós concluímos aqui, introduzimos o estudo do livro de Provérbios, vimos algumas particularidades desse livro, né, desse livro sagrado, sua originalização, sua organização e propósito. Entretanto, o mais importante é atender ao convite e ao chamado que o livro nos faz, né, para viver em sabedoria. Então, você deseja crescer em sabedoria? O que você acha? Precisamos? Deseja? Irmãos, devido ao espaço limitado de dispormos esse subsídio, essa lição, queridos, e o tempo de aula em classe, alguns pontos importantes da lição não foram mencionados, certo? Né, selecionados aqui as informações que consideramos mais úteis e apropriadas para uma aula introdutória, né, que é apenas uma introdução. Portanto, creio que o presente subsídio, o presente material que nós passamos agora para você, né, resumidamente, mais completo que você vai encontrar, né, na internet. Às vezes você vai precisar da internet, isso aqui é muito completo, ou em qualquer outro lugar, sobre esta aula em específico. Então releia este material, pois ele é um alicerce, né? Escute e volta a escutar novamente. Isso aqui é um material, queridos, que é um alicerce para as demais aulas que nós teremos aí pela frente. Que Deus abençoe sua vida e sua classe, meus queridos professores que estão aí também a nos escutar nessa palestra aí que nós estamos passando aqui para vocês. Foi apenas uma aula introdutória, né? Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e dê a cada um uma semana abençoada debaixo da potente mão de Deus. Amém?